Irmãos e amigos, bom dia novamente. É uma satisfação, eu sempre faço questão de ressaltar, da satisfação e do privilégio que é estar aqui de novo, compartilhando a palavra do Senhor, estudando um pouco sobre ela. E nessa manhã, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder essa pergunta para mim em voz alta, mas eu peço que você responda ela para você mesmo e pense sobre essa pergunta. A pergunta é a seguinte: quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Nessa manhã, nós vamos ver que a resposta a essa pergunta, ela determina o nosso destino. Não só o nosso viver diário, não só como a gente responde essa pergunta diariamente, mas o nosso destino eterno. Então, ela é uma pergunta que tem uma resposta correta. Som. Ela tem uma resposta correta, como nós vamos ver. E se você responde essa pergunta corretamente ou não, é com base na sua resposta a essa pergunta que todo o seu destino será determinado. Então imagina que pergunta importante, né? Quando a gente tem uma prova que vai determinar a nossa vida acadêmica, imagina que tem uma prova com o poder de determinar todo o nosso desempenho acadêmico para frente. A gente estudaria. Se a gente tivesse um concurso, muitos irmãos passam por essa realidade hoje, inclusive, né? Um concurso que vai determinar o rumo da nossa carreira. A gente leva esse concurso com muita seriedade, a gente estuda para esse concurso. E se uma pergunta, quem Jesus Cristo é, fosse capaz de determinar todo o curso da sua existência, presente e futuro, que importância você daria para responder corretamente essa pergunta? Então nós vamos ver que existe uma resposta correta e que a gente recebe essa resposta do próprio. E o texto que nós vamos ler nessa manhã, então, é o texto da continuação do nosso estudo em João. É João capítulo 10. Nós vamos lê-lo a partir do verso 22 até o final do capítulo 10, que é no verso 42. Então peço que os irmãos e amigos abram comigo, quem puder ler com alguém que está próximo. João capítulo 10, verso 22. Lá vai estar escrito assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês: eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério.
Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Mais uma vez vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê clareza nessa palavra. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra a Tua palavra para nós, Deus, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, Deus, para que a gente veja, para que nós escutemos, Deus, a Tua voz nessa manhã, para que nós te sigamos, bom pastor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos amigos, então essa passagem ela está colocada aqui no livro de João, e ela já começa com um marcador cronológico, que é para nos dizer assim, quando isso aconteceu. No domingo passado nós escutamos uma pregação sobre a primeira metade desse capítulo 10, e agora essa parte do capítulo 10 de João vai fazer muitas referências a isso que a gente aprendeu na semana passada. Vocês vão ver que eu devo fazer algumas referências ao que a gente aprendeu na semana passada. Mas ele vai nos dizer que, em termos de tempo, isso aconteceu durante uma festa chamada Festa da Dedicação. Essa festa não é uma festa que você vai encontrar na sua Bíblia. Se você olhar lá no Antigo Testamento, as festas prescritas na lei de Moisés, essa festa não está lá. Essa festa foi uma festa que os judeus passaram a celebrar cerca de 200 anos antes de Cristo, no ano 164, antes de Jesus Cristo. E era uma festa que ela comemorava a libertação do povo da opressão de Antíoco Epifânio. Então, alguns já devem ter lido essa história. Judas Macabeu foi um judeu da época, dessa época aí, por volta do ano 160 a.C., que, em meio à opressão que o povo estava sofrendo de Antíoco Epifânio, ele liderou o povo judeu numa revolta contra esse tirano e os libertou. E esse tirano havia reprimido qualquer prática da lei, qualquer adoração no templo, tendo inclusive profanado o templo do Senhor e colocado um altar idólatra dentro do templo de Jerusalém. Então os judeus se revoltaram, conseguiram retomar Jerusalém das mãos desse tirano e instituíram essa festa para lembrar desse evento. Então é a festa da dedicação, que é inclusive celebrada até os dias de hoje, né? A festa do Hanukkah, talvez alguns já tenham ouvido falar. E ela é celebrada em dezembro, que no hemisfério norte coincide, né, com o inverno. Né? Nós estamos no hemisfério sul, aqui é verão, lá é inverno, então está bem coerente aí com o que João nos conta. Isso, então, irmão, nos coloca mais ou menos 2 meses depois da festa das cabanas, que é a festa dos tabernáculos que nós estudamos no capítulo 7 de João. Então, aqueles episódios entre o capítulo 7 e o capítulo 10 se transcorreram aí aproximadamente 2 meses. Jesus está caminhando no templo, não nos é dito se os discípulos estão com ele, os discípulos não são mencionados. E ele está caminhando numa parte do templo que é chamada Pórtico de Salomão, que era uma parte coberta, um alpendre coberto com colunas, na parte leste do templo, que também coincide aí com o fato de ser inverno, talvez por ser inverno, era importante buscar ali uma parte coberta. E é interessante que essa parte, esse Pórtico de Salomão, foi onde os discípulos, depois da ressurreição, passaram a se reunir para proclamar que Jesus Cristo era o Senhor e que ele havia ressuscitado. Bom, esse é o contexto, um pouquinho de dado histórico para a gente se localizar aí na passagem. Então, Jesus está caminhando nessa época, durante essa festa, e judeus, né, João vai usar esse termo genérico, judeus o cercam para fazer uma pergunta, para interpelá-lo acerca de um assunto. Judeus é um termo que o evangelista João usa de uma forma muito, muito fluida. Assim. Às vezes ele está se referindo a todo o povo judeu, às vezes ele está se referindo aos judeus da Judéia, né, os habitantes daquela região geográfica onde Jerusalém se localizava. Às vezes ele usa os judeus esse termo para descrever lideranças judaicas, lideranças religiosas judaicas. Aqui, pelo contexto, a gente sabe que são opositores. Né, pelo desenrolar da passagem, a gente vê que são judeus que interpelam Jesus com o fim de se lhe opor. Né? Eles não estão fazendo essa pergunta sobre se Jesus era o Cristo, e nós vamos entender um pouquinho dessa pergunta daqui a pouco. Eles não estavam fazendo isso para que eles pudessem crer em Jesus. Eles estavam fazendo isso para que eles pudessem ter mais elementos para condenar Jesus. Então eles fazem a pergunta muito direta, e de maneira talvez até um pouco agressiva. Né? Essa expressão, até quando nos deixará em suspense, é uma expressão de difícil tradução, não tem uma tradução direta para o português,
mas provavelmente nos deixar em suspense seja a melhor maneira de entender essa expressão mesmo, mas ela pode também ser entendida até quando nos deixarás irritados. O ponto é que os judeus, né, usando o mesmo termo que João está usando aqui, não estavam aguentando mais essa indefinição. Eles estavam vendo o ministério de Jesus ganhar corpo, o ministério público de Jesus ganhar corpo. Eles estavam testemunhando sinais, estavam tendo, inclusive, problemas, né, por conta desses sinais, porque para cada sinal que Jesus fazia ficava mais difícil desacreditá-lo, ficava mais difícil encaixá-lo nas suas categorias. Então, eles estão começando a ter... Isso chegou a um ponto que eles estouram. Essa tensão dos judeus, esse suspense, ele é ou não é o Messias, isso estoura. Então, eles vão chegar para Jesus Cristo e vão perguntar claramente, olha, vão pedir que ele fale claramente, fala-nos abertamente, você é o Cristo ou não? Fala logo, Jesus. Vamos parar com essa encebação, fala logo, solta o papo reto aí, você é ou não é? Quem era o Messias, gente? Quem era o Cristo? O Cristo é o equivalente grego do hebraico Messias, que dizia respeito a uma profecia, uma pessoa profetizada no Antigo Testamento, que era esperado pelos judeus, ainda hoje os judeus o esperam, que seria um descendente de Davi que viria e reuniria o povo judeu de todas as tribos ao redor do mundo e os lideraria, reinaria sobre eles com poder político e militar, os livraria da sua opressão e estabeleceria Israel como reino próspero novamente. Existem várias profecias que falam desse Messias no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías 11, e uma delas é a profecia de Ezequiel 34, que nós lemos no domingo passado, nós não vamos ler aqui novamente, mas que fala sobre um bom pastor que o Senhor enviaria. Então, Ezequiel 34, Deus está condenando os maus pastores de Israel, as lideranças iníquas que estavam abusando do rebanho, e aí Deus demite essas lideranças e fala, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, eu vou cuidar da fraca, eu vou enfaixar a que está ferida. E mais adiante, no capítulo 34, ele promete que Davi seria esse pastor. Eu falo, eu vou enviar Davi, e Davi vai ser esse pastor. Então, essa figura do bom pastor, ela é ao mesmo tempo Davi, prometido, e o próprio Deus. Então, Deus cuidaria do seu rebanho, Davi cuidaria do seu rebanho, isso era uma pessoa só, como a gente viu isso na semana passada. Então, Jesus não tinha dito abertamente, embora ele não tivesse dito abertamente essas palavras, eu sou o Cristo, publicamente para os judeus, a partir do momento que ele aplica para si a figura do bom pastor, ele tinha dito algo muito parecido, e as suas obras, como ele vai reivindicar aqui, mostravam, ou deveriam mostrar, que ele era, sim, o Cristo, que ele era, sim, o Messias prometido. Jesus teria falado isso abertamente em 2 outras ocasiões, tá? Mas nenhuma delas pública e nenhuma delas de frente aos judeus. Lá no capítulo 4, os irmãos vão se lembrar, Jesus encontra uma mulher samaritana junto a um poço, e ela fala, né, ela levanta essa possibilidade sobre ele ser o Cristo, sobre ele ser o profeta prometido, né, o Messias prometido. E Jesus fala, sou eu que falo contigo. Isso está lá no capítulo 4, no verso 26. Mas em Samaria, esse Messias tinha outra conotação, tinha menos conotação político-militar do que aqui com os judeus, a gente vai ver que isso é importante. Tinha uma conotação muito mais religiosa, isso foi falado também quando a gente estudou o capítulo 4 de João. Em outra ocasião, não é registrado em João, é registrado nos sinóticos que Jesus fala isso abertamente para os seus discípulos. Então, quando ele interpela os seus discípulos, por exemplo, em Mateus capítulo 16, ele fala, quem dizem as pessoas que eu sou? Né? E aí as pessoas, uns Elias, outros João, Batista. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Né? E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar, graças a Deus, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Então Jesus, para os seus discípulos, e em ocasiões particulares para essa mulher samaritana, já tinha dito isso abertamente. E agora, os judeus estão... Mas para os judeus ele não havia dito isso ainda. E de certa maneira ele ainda não vai dizer. Ao mesmo tempo que ele vai dizer, ele não vai dizer. Ele vai dizer para quem tem ouvidos para ouvir. E a gente vai ver que os judeus, mais uma vez, não o ouvem. Então, o que Jesus vai responder para ele? Mas é muito interessante a resposta que Jesus dá para eles. Porque se ele não tinha dito isso abertamente, em nenhuma ocasião,
Como que a gente deve entender essa resposta de Jesus? Eu já vos disse. Eu já vos disse, mas vocês não creem. Aí você olha, poxa, mas não está não, Jesus, acho que você deve estar se enganando aí. Eu não estava naquele dia que você falou com os discípulos, eu não estava ali na mulher samaritana. Mas Jesus explica logo em seguida o que ele quis dizer com eu já vos disse. Ele vai dizer lá no verso 25. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Então, o que Jesus está implicando aqui? Que pelas suas obras, por aquilo que ele vem realizando publicamente, inclusive em Jerusalém, quem tem ouvidos para ouvir, teria ouvido claramente que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo, aqueles a quem eles aguardavam. Então, veja que a estrutura do texto favorece muito essa compreensão. Eu já vos disse, mas vocês não creem. As minhas obras falam por mim, mas vocês não creem. Então, como é que Jesus disse que ele era o Messias? Ele disse através das suas obras. E nesse momento é importante a gente lembrar também um contexto um pouco mais amplo aqui dessa passagem, que é o contexto da intenção do evangelista João. João está escrevendo esse evangelho direcionado a judeus de nascença, judeus raciais e judeus convertidos, os prosélitos, querendo mostrar para eles que Jesus era o Cristo. O propósito do evangelho de João está declarado claramente no capítulo 20, no verso 31. Ele vai dizer assim: estes, porém, falando dos sinais de Jesus, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o que se implica aqui, gente? Que se João esperava que o mero registro escrito das obras e do ensinamento de Jesus eram suficientes para uma pessoa reconhecer que ele era o Cristo, quanto mais aqueles que estavam testemunhando as suas obras. A cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda, que havia 38 anos, buscava sua cura. A cura de um cego de nascença, totalmente comprovado por meio de testemunhos dos seus vizinhos e dos seus pais. Então, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que ele é sim o Cristo. E que ele estava mostrando isso para os judeus através das suas obras. Por que Jesus não tinha dito isso claramente? Ora, meus irmãos, veja, mesmo que Jesus tivesse dito claramente, eu sou o Cristo, lembre-se que o que estava na cabeça daquela audiência de Jesus não era a mesma coisa que Jesus implicava pelo termo. O que estava na cabeça daquelas pessoas era um campeão militar, um rei que viria livrar imediatamente, estabelecer imediatamente um reino político-militar para Israel e os livrar da mão da opressão romana, que era a opressão que estava sobre eles na época. Então, mesmo que Jesus tivesse dito, eu sou o Cristo, o que teria sido entendido por aqueles judeus não era aquilo que deveria ser entendido. Porque a compreensão deles de quem é o Messias ou de quem seria o Messias, era equivocada. Então Jesus apela para suas obras. Veja, gente, o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando, mostra que eu sou o Messias. Mas não o Messias na categoria que vocês estavam esperando. Vocês têm que aprender de mim, vocês têm que entender o que eu estou fazendo, para vocês enxergarem, na verdade, quem é o Messias. Aprender de mim quem é, de fato, esse que vocês estão esperando. Então, Jesus já havia feito isso anteriormente, apelado às suas obras como testemunho daquilo que ele faz. Ele fez isso no capítulo 5, logo depois da cura do paralítico lá no tanque de Betesda. Ele vai dizer assim, no versículo 36 do capítulo 5, ele fala o seguinte, eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, no caso. A própria obra que meu Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Então, as obras de Jesus, elas eram feitas em nome do Pai. Elas eram as obras que o Pai tinha dado para que ele fizesse. E a força dessas obras, segundo Jesus, deveria ser suficiente, e ele vai repetir isso mais adiante no capítulo 10 ainda, suficiente para que aqueles que o interpelavam entendessem que ele é o Messias. Bom, então, se a gente está tentando responder a pergunta de quem é Jesus, nós temos aqui a primeira declaração dele mesmo acerca de quem ele era. Ele é, ou de quem ele é, né?
ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador prometido, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Como que a gente sabe disso? Na primeira metade do capítulo 10 de João, ele vai falar que o bom pastor tem ovelhas também de outro aprisco, e que aprovia a ele também chamá-las e conduzi-las, e elas, está falando dos gentios ali, né? E esse novo rebanho, junto com o rebanho dos judeus, seria então feitos um só rebanho, e haveria então um só pastor. Então Cristo fala de si mesmo, e o que ele fala de si mesmo, em primeiro lugar, é que ele é o Messias, o Salvador de judeus e gentios prometido nas Escrituras. Então nós temos aí o primeiro ponto da nossa resposta. Jesus é o Salvador. Bom, então, mas o texto vai prosseguir. E Jesus vai explicar que esses judeus o interpelavam, mas não criam. E ele vai explicar por que eles não criam. E ao explicar por que eles não criam, a partir do verso 26, ele vai começar a estabelecer uma série de contrastes entre dois grupos. Ele vai explicar, Jesus vai começar a explicar que a humanidade basicamente se divide em dois grupos. Suas ovelhas e os outros. E Jesus vai fazer um contraste claro aqui, um contraste implícito aqui. Ao falar de suas ovelhas, das características das suas ovelhas, ele vai estabelecer um contraste com aqueles que não são as suas ovelhas. E é interessante, porque assim, o que ele fala dos versos 26 até o verso 29, você poderia pegar na sua Bíblia aí, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, pegar esse texto aqui, selecionar e copiar, e colar logo depois das suas declarações sobre a sua divindade, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então ele vai falar que ele é o Messias e vai explicar, vocês não creem por causa disso. Agora ele vai falar da sua divindade, é o nosso segundo ponto nessa manhã, e você poderia tranquilamente pegar essa explicação de por que eles não criam e colar logo em seguida. Então, eu sou o Cristo, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Eu sou um com o Pai, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então, eu queria sugerir que esses versos 26 a 29, o contraste entre as ovelhas e as não ovelhas, é o ponto central desse texto. Então nós vamos, e como ele pode ser lido, entendido como explicando tanto a incredulidade em relação ao primeiro ponto, quanto a incredulidade em relação ao segundo ponto, a gente vai deixar eles de lado um pouquinho e vamos deixar para voltar a eles no final dessa prédica. Então nós vamos seguir um pouco em diante, nós vamos agora para o verso 30, onde Jesus vai responder, vai estabelecer um outro ponto acerca de si mesmo, uma outra declaração cristológica, né, acerca de quem era Jesus Cristo. E ele vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Ora, essa declaração foi corretamente entendida pelos judeus como uma declaração de divindade, tanto que eles imediatamente pegam em pedras para o apedrejar, para estabelecer, para aplicar a pena devida para blasfêmia. Jesus tinha sido se declarado igual a Deus. Eu me lembrei essa semana de um vídeo que eu assisti certa vez. O vídeo é meio fora de contexto, assim, não é dito qual que era o evento que estava acontecendo, mas pelo que dá para entender, era como se fosse uma palestra de um teólogo muçulmano, uma palestra sobre o islamismo. E esse videozinho é do momento de que eles abrem para perguntas e respostas, pelo que dá para entender ali. E uma garota se identifica como católica e ela pergunta a esse teólogo muçulmano por que eles insistiam tanto que se a pessoa não fosse muçulmana, ela iria para o inferno, mesmo ela, que era uma cristã, que seguia Jesus Cristo e que buscava ter uma vida reta, uma vida moral, enfim. Por que eles insistiam tanto nesse ponto? E a resposta desse teólogo muçulmano vai na seguinte linha. Ele disse que se ela fosse de fato cristã e seguisse de fato os ensinamentos de Jesus Cristo, ela de maneira nenhuma consideraria que Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo nunca teria dito abertamente nas Escrituras, não haveria sequer uma palavra nas Escrituras onde Jesus tivesse declarado a sua divindade. E para vergonha daquela menina, e talvez de muitos nós, esse teólogo solta, meus irmãos, uma saraivada de palavras, de passagens das Escrituras,
de cor, com referência perfeitamente citadas, onde ele, segundo ele, a interpretação dada seria de que Jesus era menor do que Deus e Jesus não seria divino. E, por coincidência, uma dessas passagens que ele cita, inclusive está aqui no capítulo 10 de João, deixa eu achar ela aqui, que é o versículo 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Então ele quer dizer que Jesus estava dizendo que o Pai era maior que ele mesmo. Então ele vai dizer, olha, não existe na Bíblia sequer uma passagem onde Jesus tenha afirmado que ele era Deus. Agora, a passagem em questão que nós estamos examinando e outras passagens do Evangelho de João vão discordar desse teólogo muçulmano, e por isso que é importante a gente conhecer as Escrituras para a gente estar preparado para responder sobre as razões da nossa fé. Uma delas, inclusive, todas elas nós já estudamos aqui, porque todas são anteriores ao capítulo 10. Mas eu peço que os irmãos abram para mim aí, no capítulo 5 de João. A partir do verso 16. 5 é a cura, né, do tanque de Betesda. 5,16 vai falar assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, estava curando no sábado e mandando o paralítico pegar seu leito e carregar seu leito. Versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Veja agora João capítulo 8. Verso 56. João capítulo 8, verso 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Veja a coincidência das três passagens, né, do capítulo 5, do capítulo 8 e agora do capítulo 10. Em todas as três passagens, os judeus entenderam corretamente que Jesus havia feito declarações que o colocavam em pé de igualdade com Deus Pai. Jesus estaria declarando que ele era um com Deus, estava se fazendo divino. Os judeus provavelmente entenderam errado, como se Jesus estivesse dizendo que ele é Deus ao lado de Deus. Certamente não entenderam, como nós entendemos a doutrina da Trindade hoje, né, que Jesus estava afirmando que ele de fato é um com Deus Pai. Mas em todas essas três ocasiões, os judeus pegam em pedras para apedrejar Jesus. Na verdade, isso no capítulo 5 fica implícito, está explícito no 8 e no 10, porque Jesus havia se declarado Deus. Então, no versículo 30 do capítulo 10, que é a nossa passagem em questão, quando Jesus fala que ele e o Pai são um, os judeus entendem que Jesus está colocando uma segunda declaração a respeito de si mesmo. Jesus está dizendo que não somente ele é o Cristo esperado, mas ele é divino, ele é Deus, ele é um com o Pai. Então lembre-se, nós estamos tentando responder a pergunta de quem é Jesus. Jesus é o Cristo, é o Salvador prometido nas Escrituras. Agora, tal como Ezequiel 34, que o pastor é tanto Davi quanto Deus, Jesus não se resume a dizer que ele era o Davi, o descendente de Davi que era esperado. Ele vai dizer claramente, olha, eu e o Pai somos um. Então, os judeus tinham pedido uma resposta clara e franca de Jesus, né? Você é o Cristo? Jesus está dando muito mais, talvez, do que eles tinham pedido. Né? Olha como ele é bonzinho. Está dizendo para eles, olha, não só eu sou o Cristo, eu sou
um com o Pai. Eu sou Deus. Então eles vão pegar em pedras para executar a punição prevista para casos de blasfêmia, que é o que eles falam abertamente no verso 33. Vamos apedrejá-lo pela blasfêmia, porque você, um simples homem, se apresenta como Deus. Veja a ironia da situação, a ironia que Jesus não deixa passar em branco, né, no verso 32, né, logo antes desse que eu acabei de ler. Eles estão pegando em pedras para apedrejar justamente aquele que faz as obras de Deus. É uma inversão completa da justiça que está sendo feita aqui. Justamente aqueles a quem eles deveriam reconhecer como Cristo, a reconhecer como o próprio Deus, como um enviado do próprio Deus, está sendo apedrejado por causa das boas obras que ele faz em nome de Deus, com a autoridade do Pai. Mas Jesus vai responder, né? Talvez meio que já desviando da primeira pedra, Jesus vai ter lá um espacinho para responder. E a resposta de Jesus é muito interessante, embora a gente possa complicar um pouco a interpretação dela, não precisa complicar a interpretação dela. Jesus aqui ele vai citar o Salmo 82. O Salmo 82, verso 6. No Salmo 82, verso 6, você não precisa abrir, mas presta atenção comigo. O verso 6 e 7 vai estar escrito assim ali. Eu disse, vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e como qualquer dos príncipes caireis. Então, no Salmo 82, é um salmo onde fala, onde existe um debate sobre a quem Deus está se dirigindo, se a juízes do povo de Israel, se a todos o povo de Israel, alguns até mesmo cogitam que estejam se referindo a seres angelicais. Mas o ponto ali é que no Salmo 82, o próprio Deus, na lei dos judeus, né, que na verdade Jesus está usando lei como uma representação das Escrituras como um todo, né? Deus está aplicando essa palavra Deus, né, está chamando de deuses a seres que não Ele mesmo. Então, eu disse, vós sois deuses, mas como homens morrerão. Então, o ponto de Jesus aqui não é explicar o Salmo 86, é simplesmente dizer, olha, vocês estão querendo me apedrejar porque eu usei essa palavra, porque eu me declarei filho de Deus, mas na própria escritura de vocês existe um precedente para isso. No Salmo 82, Deus aplica essa palavra a seres que não são Ele mesmo. E mais, se você ler lá o Salmo 82, você vai ver que é uma palavra de repreensão. Então, se ele aplica essa palavra, Deus, né, vocês são deuses, a seres que não o são, e são seres iníquos, pelo contexto lá fica claro, quanto mais poderia ser adequada a aplicação dessa palavra àquele a quem Deus santificou e enviou ao mundo, como está lá no verso 36. Está claro, meus irmãos? O que Jesus está dizendo aqui? Não é que Jesus está voltando atrás e dizendo que ele não é Deus. O que ele está dizendo aqui é simplesmente o seguinte, vocês não têm uma base jurídica, vamos dizer assim, para me apedrejar, simplesmente por eu ter dito que eu sou filho de Deus, porque na própria lei de vocês, e a escritura de vocês não pode ser ignorada, então não é porque tem uma parte inconveniente que vocês podem deixá-la de lado, mas na própria escritura de vocês tem um precedente dessa palavra sendo aplicada a outras criaturas. Então não é por isso que vocês podem me apedrejar. Ficou claro agora? Então o que Jesus está dizendo então? Não é que ele está voltando atrás e dizendo que ele não é Deus. Ele está dizendo que ele ainda não que não haveria base jurídica para ele ser apedrejado naquele momento. Mas ele vai insistir que se eles quisessem de fato apedrejá-lo, eles deveriam apedrejá-lo se as suas obras não condissessem com a sua reivindicação. Aí sim eles poderiam apedrejá-lo. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, olha as obras, vejam o que eu faço, veja que as obras que eu estou fazendo são as obras que meu Pai prescreveu. Não somente eu faço as obras que o Pai me prescreveu para fazer, mas eu faço as obras que só o Pai poderiam fazer. Eu faço as obras que são próprias do meu Pai. Então Jesus está reivindicando para si o título. Ele fala assim, gente, se eu dissesse que sou Deus,
mas as minhas obras não condissessem com essa reivindicação, vocês estariam certos de me apedrejar. Mas as minhas obras subsidiam completamente, sustentam completamente a minha alegação. Então, mas, novamente, os judeus não entendem e não creem. Mas nós temos aqui, entre os versos 30 e o verso 39, uma declaração muito clara de que Jesus diz acerca de si mesmo. Ele é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai é Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus é o Cristo, o Salvador prometido. Em segundo lugar, ele é Deus. Ele é o Senhor. E ele fala isso muito claramente acerca de si mesmo. Mas os judeus não podiam e não conseguiram crer. E agora a gente volta lá para os versos 26 a 29. Por que os judeus não conseguiriam aceitar e crer que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus enviado ao mundo? Jesus vai dizer lá no verso 26, vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. E aí ele vai fazer uma correspondência agora com a primeira metade do capítulo 10 desse Evangelho de João. E ele vai falar o seguinte sobre as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então veja, Jesus está dizendo claramente para eles, olha, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. E aí Jesus vai citar 5 coisas a respeito das suas ovelhas, paralelamente estabelecendo um contraste com aqueles que não são as suas ovelhas. Não tudo que ele diz sobre as suas ovelhas tem um correspondente sobre aqueles que não são as suas ovelhas. Então, o que Jesus diz sobre as suas ovelhas? Em primeiro lugar, que elas ouvem a sua voz. Então, o primeiro aspecto que diferencia ovelhas de não ovelhas é ouvir a voz de Jesus. E que voz é essa, meus irmãos? Não é simplesmente a voz audível de Jesus? Se aplica simplesmente àquela situação? Certamente que não. E a própria passagem não nos deixa entender assim. Porque Jesus está dizendo que as suas obras, aquilo que ele faz, fala por ele. Então, as suas ovelhas são capazes, ou melhor dito, são capacitadas a ouvir a voz de Jesus através das suas obras, através daquilo que ele ensina e através daquilo que ele faz. E aqueles que não são as suas ovelhas, eles não somente não escutam, como eles colocam termos, eles colocam condições para acreditar que Jesus é quem ele diz que é. Eles querem que Jesus fale com eles no tempo que eles querem e do jeito que eles querem. Diga-nos logo, não nos deixe mais em suspense, e diga abertamente, diga da maneira que eu quero ouvir. Se você não falar agora e se você não falar do jeito que eu quero ouvir, eu não vou crer em você. Então isso, inclusive, serve como advertência para nós. Colocar condições de tempo e de maneira para que você reconheça a voz de Deus não é uma característica da ovelha do bom pastor. Pelo contrário, como está claro nessa passagem, é a característica daqueles que não aprenderam a escutar a voz do bom pastor. Então essa é a primeira diferenciação entre ovelhas e não ovelhas, o ouvir a voz de Jesus Cristo. A segunda diferenciação entre ovelhas e não ovelhas é ser conhecidos por Jesus. Jesus havia falado isso muitas vezes, ele fala isso muitas vezes no capítulo 10, que ele conhece as suas ovelhas. Ele fala no verso 3, ele fala no verso 14, fala de novo no verso 27. E ele fala, tem uma passagem em Gálatas que eu acredito que é importante sobre essa questão de que Jesus nos conhece. Pedir para os irmãos e amigos abrirem comigo em Gálatas. É bem rápido. Capítulo 4. Versos 8 e 9. Antes, Gálatas capítulo 4, verso 8.
Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? O que Paulo está dizendo aqui? Vamos tentar falar bem rapidamente aqui. Que os Gálatas estavam voltando a princípios, estavam voltando a práticas que eles tinham antes da sua conversão. Então, aqui, ser conhecido por Deus é sinônimo desse processo de quando eles se tornaram crentes, quando eles se tornaram cristãos. Então, veja que o que Jesus está querendo dizer aqui, quando ele fala que ele conhece as suas ovelhas, ele está falando da regeneração, ele está falando da conversão, ele está falando do chamado dessas ovelhas. Então, as ovelhas de Jesus Cristo, elas são conhecidas por ele e o conhecem. Ele fala isso também na primeira metade de João, que nós o conheceríamos como ele conhece o seu pai, como o pai o conhece. Então, existe uma relação mútua de conhecimento. Ora, mas Deus não é onisciente, né? Então, quer dizer que ele não conhece, ele não sabe quem são aqueles que não são suas ovelhas? Certamente ele sabe. Certamente ele sabe de todos os pecados que essas pessoas cometem. Certamente ele vai condená-las com base nesses pecados. Mas a ideia aqui de conhecer, então, não é simplesmente de saber da existência, mas é de questão de pertencimento, de saber de onde vem, de fazer parte junto, de ter uma procedência e um destino conhecidos. É muito interessante que numa das parábolas que tem nos evangelhos sinóticos, lá em Lucas 13, essa expressão é utilizada para condenação. Veja só, abre sua Bíblia aí em Lucas 13, verso 15. Perdão, irmãos, versos 25. Vamos ler o 24 antes, para dar um contexto um pouco melhor. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, e nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então essa parábola está falando de salvação, né, de entrar pela porta estreita. E olha a sentença de condenação sobre essas pessoas que não são as ovelhas do bom pastor. Eu não os conheço. Ah, mas você estava aqui, você ensinou no nosso meio. Eu não os conheço. Eu não sei de onde vocês são. Então é isso que carrega essa expressão. Jesus conhece as suas ovelhas. E aquelas que não são suas ovelhas não são por elas conhecido. Para aqueles que são ovelhas, isso traz uma segurança maior ainda. Porque quando Jesus te chama, quando o pastor chama a sua ovelha, ele chama conhecendo a sua ovelha. Então, meu irmão, Jesus sabe exatamente quem você é. Sabe exatamente quem você é. Ele te chamou sabendo exatamente o que ele estava levando. Né? Jesus não leva gato por lebre. Né? Jesus sabe exatamente o que ele estava levando quando ele te chamou. Então, você não precisa ficar se preocupando e enganar a Deus com a sua religiosidade vazia, com a sua justiça própria. Jesus sabe quem você é e ele te chamou a si mesmo. Então, o que você tem que fazer é a próxima característica da ovelha. O que você tem que fazer é seguir a Jesus. O que você tem que fazer é responder a essa voz que te chama. Está no verso 4 e, de novo, lá repetido no verso 27. Eles o seguem, eles me seguem. Então, essa é a terceira diferenciação entre as ovelhas do bom pastor e aqueles que não são ovelhas. É que as ovelhas do bom pastor seguem ao seu pastor. E aí a figura, o Carson vai fazer essa diferenciação, mas para eu que sou menino de cidade, essa diferenciação não ajudou muito não, mas talvez
para o pessoal que é mais de roça, assim, ajude. É que no Ocidente, parece que o costume do pastor ao conduzir seu rebanho é ir atrás e tocando o rebanho para que ele vá diante dele, usando talvez um cão pastor, né, o cajado, enfim. Mas que no Oriente, daquela época e até nos dias de hoje, a maneira de conduzir o rebanho ela é diferente. Ela é o pastor indo à frente, chamando as ovelhas e as ovelhas sendo atraídas pela figura do pastor e o seguindo. E essa é uma figura que cabe bem mais aqui, que nos ajuda bem mais a entender o que Jesus está querendo dizer aqui. É que a gente ouve a voz do pastor, não somente no momento que ele nos chama para fora, como está lá na primeira metade do capítulo 10, mas que a sua voz nos guia ao longo do caminho. Então, qual que é a responsabilidade da ovelha? É dar ouvidos à voz do pastor. Não que ela ouviu a voz uma vez e agora ela para de prestar atenção. Mas ela ainda depende da voz do pastor para ela ser guiada pelo caminho. Para, como está lá no Salmo 23, ela poder passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Agora, as ovelhas que não são as ovelhas do pastor, elas não o seguem, elas vão atrás de outros líderes, atrás de outros messias, que não aquele Messias que Deus prometeu. Então, ouvir a voz de Deus, ser conhecidos por Deus, seguir a Jesus. Quarta característica, ter vida eterna. Eu dou vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é colocado de um contraste claro no Evangelho de João. No capítulo 3, verso 36, e também na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 12. Essa última referência eu vou ler aqui para os irmãos. 1 João capítulo 5, verso 12, vai dizer assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples, matemático, né? Didático demais, né? Só tem dois grupos, meus irmãos, meus amigos. Tem as ovelhas que têm a vida. Tem os outros que não têm a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, como está no capítulo 3 de João. E a quinta e última característica, então, que difere ovelhas de não ovelhas. Jesus vai falar que ninguém os arrancará da sua mão, e ninguém os arrancará da mão do seu Pai. Então, ser preservado por Jesus. Então, não somente ele recebe essa vida eterna, essa vida abundante, essa boa pastagem para a qual o pastor nos conduz, mas ele garante a nossa chegada nesse lugar. Ele garante que não existe nenhuma força que poderá nos arrancar da sua mão. Ele garante que não existe ninguém maior. Ninguém maior que ele e ninguém maior que o seu Pai. Dado que ele e o Pai são um, uma vez que ninguém arranca da mão do Pai, não pode arrancar também da mão do Filho. Então, Jesus garante que aqueles a quem ele chamou, aqueles que são as suas ovelhas, elas o seguirão até o final. E aqueles que não são as suas ovelhas, esses estão à mercê dos assaltantes, dos ladrões e dos lobos, conforme os versos 3 e 12 do capítulo 10. Então, vejam, meus irmãos, vamos voltar para cá, né? Voltar para o quadro mais geral, então. O que nós estamos tentando entender aqui? Lembra como que nós começamos. Existe uma verdade objetiva acerca de Jesus Cristo, acerca de quem ele é. Foi a pergunta que abriu essa pregação, né? Quem é Jesus para você? Existe uma resposta correta. Jesus faz duas declarações muito diretas acerca de quem ele é. Ele é o Salvador e ele é o Senhor. Ele é o Messias e ele é Deus. Então, meus irmãos, o destino da humanidade, ele é decidido por essa pedra de tropeço aqui, por essa pergunta, pela resposta a essa pergunta: quem é Jesus? Então, na humanidade não existem três grupos, existem somente dois grupos. Aqueles que concordam com Jesus acerca de quem ele é, e aqueles que não concordam com Jesus acerca de quem ele é. Aqueles que concordam com Jesus acerca de quem ele é, assim o fazem porque foram capacitados para isso, porque foram chamados pelo pastor. E aqueles que não ouvem a voz de Jesus, aqueles que não concordam com Jesus, não fazem porque estão dando ouvidos a outras vozes, a outros pastores que, na verdade,
não o são. Então, o que é uma ovelha do pastor, o que é requerido de uma ovelha do pastor frente a essa verdade, de que Jesus é o Senhor e de que Jesus é o Salvador? É que a gente o siga. Eu falei isso quando eu estava falando das características. Que a gente se esforce para estar ouvidos à voz de Jesus, através do seu ensino e através das suas obras. Que a gente resista à tentação de dizer, Jesus, fale abertamente e fale agora, senão eu não te sigo. Que a gente aprenda a ver que nas obras, naquilo que Deus realiza na nossa vida, Ele está falando de maneira tão clara como se Ele tivesse chegado diante da nossa frente e nos dito. E mesmo que Ele não nos fale claramente a razão pelas quais nós estamos na situação que nós estamos atualmente, pelos perigos que nós estamos passando atualmente, nós temos a voz do nosso pastor para nos guiar através daquela situação. O pastor não explica para a ovelha sempre por que ela está passando por aquele penhasco, por que ela precisa ser tosquiada, por que ela precisa ser vermifugada, ou, enfim. Mas ele tem a voz guiando a sua ovelha, e a sua ovelha precisa manter essa disciplina de buscar ouvi-lo, não somente no momento que ela foi chamada, mas no seu percurso de vida também. E que a gente, o que é requerido também é que ela se regozije, que ela tenha essa alegria de conhecer o seu pastor e sabendo que ela é conhecida por ele. Não existe fingimento, não existe teatro nesse relacionamento. Deus nos conhece. Jesus sabe como nós somos e Ele nos chamou exatamente nessa situação. E o que é requerido daquele que não é uma ovelha? Ora, a Bíblia vai dizer sempre da soberania de Deus, que escolhe quem são as suas ovelhas e que as chama. Mas a Bíblia nunca, jamais vai deixar a responsabilidade do homem em segundo plano. Então Deus não é injusto ao dizer para aqueles que não são as suas ovelhas que Ele não as conhece. Então a sua responsabilidade, se você não deu ouvidos à sua voz, à voz de Jesus Cristo, hoje Cristo te chama. Se você estiver ouvindo, se Deus está trabalhando na sua vida, se o Espírito Santo estiver trabalhando na sua vida, querendo te revelar quem Jesus é, se você está tendo um vislumbre que Jesus é realmente o Salvador, não tenha dúvida que você precisa de um Salvador. Pelos nossos méritos, pelas nossas obras, de maneira nenhuma nós poderíamos agradar a Deus e chegar aonde Ele está. Então, se Deus está te chamando, se Jesus Cristo está te chamando, se você está ouvindo essa voz suave te chamar, que você não ignore. Que você não ignore. Você não vai sair impune dessa. Só existem dois grupos de pessoas, e para aquele que está no grupo das não ovelhas, o que está para você reservado não é nada bom. O que está para você reservado não é nada melhor do que está lá no outro grupo. Que você aprenda então a ouvir a voz do pastor e que você responda a essa voz. Meus irmãos, quem é Jesus para nós? Que a gente aprenda a viver de acordo com a resposta a essa pergunta, amém? Vamos orar?